Agora nós chegamos nesse parágrafo 175, que é o mais importante e de longe o mais complicado dessa segunda parte, dessa introdução do quarto capítulo, que é quando a consciência vai sacar que ela precisa de uma outra consciência para ela obter satisfação. E aí o Hegel escreve: entretanto, nessa satisfação, a consciência de si faz a experiência da independência do seu objeto. Enquanto o animal ele teria somente a experiência da dependência do objeto, ele sempre tem esse desejo intuitivo em direção ao objeto, a consciência ela meio que saca que ela está alienada, ou separada, ou apartada desse objeto. Ela entende que o campo do desejo dela que ela depende desse campo do desejo que é exterior a ela. E aí o Hegel continua: o desejo e a certeza de si mesmo, alcançada na satisfação desse desejo, são condicionados pelo objeto. A consciência ela sabe que ela é condicionada pelo objeto e não que ela condiciona o objeto, que é essa experiência da independência do objeto. Pois a satisfação ocorre através do suprassumir desse outro, através dessa negação e conservação desse outro, desse consumo do ambiente. Para que haja suprassumir, esse outro deve ser. Para que haja essa operação de suprassunção aqui específica da consciência, esse objeto deve ter, vamos dizer assim, a gente deve marcar com um registro esse campo do objeto. Esse objeto não é só os objetos. A gente poderia pensar que o animal seria uma dinâmica mais ou menos assim. Você tem um animal, ele tem o buraquinho dele, tem os objetos que ele deseja, que também são marcados com negativo, x, y e z. Só que esse buraquinho do objeto, deixa eu fazer isso aqui, esse buraquinho do objeto está apartado dele. Então o animal ele nunca sabe, ele nunca tem consciência desse objeto. Ele é apenas referido a esse objeto, ele age em torno desse objeto de uma maneira intuitiva. No caso da consciência de si, ela sabe que ela tem esse buraco do desejo e ela sabe que ela depende do objeto. Para ela suprassumir, para ela negar esse objeto, ela sabe que esse campo do objeto é um outro, tem uma propriedade, ela sabe que ela está dependente da exterioridade desse mundo. Então ela faz esse conjunto aqui, que no campo do animal, se a gente quiser, é só pontilhado, ou não é uma totalidade totalizada. A consciência de si, ela totaliza essa totalidade. Que é como o Hegel diz, o outro deve ser. Então a gente pode escrever assim: o eu, a consciência de si, ele é relativo ao outro. A consciência de si não pode, assim, suprassumir o objeto através de sua relação negativa para com ele, pois essa relação antes reproduz o objeto, assim como o desejo. A consciência de si, então, ela não pode estar presa nessa dinâmica puramente animal, que é simplesmente de se replicar enquanto animal no estágio 2 aqui, que agora ele vai ter um buraquinho 2, que é o seu segundo desejo, aí ele vai para... Aliás, desculpa. Ela foi aqui no primeiro momento em relação a x, no segundo momento em relação a y, no terceiro momento em relação a z. Então a consciência animal, digamos, o animal, ele replica a si mesmo na medida em que esse desejo vai repetindo e ocasionando seu comportamento no mundo e a replicação da sua existência, junto com o desejo. No caso da consciência de si, ela entende esse movimento, essa condenação a qual ela está submetida, que é de sempre estar em busca de um objeto e sempre o desejo está replicando. Isso é meio que um terror para ela, uma tristeza, sei lá qual que seria o sentimento melhor para descrever isso. Pois essa relação antes reproduz o objeto assim como o desejo. Aí o Hegel continua: de fato, a essência do desejo é um outro que a consciência de si. Então a essência do desejo é esse outro que a consciência de si. E através de tal experiência, essa verdade veio a ser para a consciência, que é exatamente isso que eu estou falando. A consciência ela sacou que ela está separada do seu objeto. Ela está separada do seu objeto e ela sacou. A sacada eu estou chamando desse conjuntinho fechado aqui. Então ela está separada e ela entende que ela está separada desse objeto, se a gente quiser fazer assim. Então ela entende que ela está separada do objeto. E através de tal experiência, essa verdade veio a ser para a consciência. Porém, ao mesmo tempo, a consciência de si é também absolutamente para si. Ela também faz essa reflexão do tal do eu e o puro eu ali que a gente falou lá atrás. Ela também é absolutamente para si.
E é isso somente através do suprassumir do objeto. Ela só consegue replicar, só consegue manter a sua integridade egóica na medida em que ela consome o objeto. Suprassumir que deve tornar-se para a consciência de si sua satisfação, pois é a sua verdade. Então a negação e conservação desse outro deve ser deve ter essa dinâmica de negação e conservação, pois a consciência sacou que ela só consegue se manter a partir do momento em que ela nega e conserva esse outro, na medida em que ela tem essa relação de não puramente negação, mas de negação e conservação. Aqui a gente tem uma relação de negação, aqui a gente tem uma relação de suprassunção, ou Aufhebung, suprassunção, acho que é assim que escreve, suprassunção. Em razão da independência do objeto, a consciência de si só pode alcançar satisfação quando esse objeto leva a cabo a negação de si mesmo. Então, quando esse objeto, quando esse outro, ele faz a negação de si mesmo, ou ele se coloca como negativo do mundo também, digamos que agora esse campo da vida, ele vai se colocar como um outro desejante. Esse outro aqui, ele também faz a experiência do desejo. Então, ele também deseja o mundo. Ele também vai ter essa relação de desejo com o mundo. Vários aqui os objetos dele. X, Y e Z. E esse outro também está experienciando essa relação de negação. Porém, ao mesmo tempo, a consciência de si é também absolutamente para si. E é isso somente através do suprassumir do objeto. Suprassumir que deve tornar-se para a consciência de si sua satisfação, pois é a sua verdade. Tá. Em razão da independência do objeto, a consciência de si só pode alcançar satisfação quando esse objeto leva a cabo a negação de si mesmo. Então, Hegel está dizendo, olha, essa consciência só pode alcançar satisfação ou suprassunção quando esse objeto fizer a mesma experiência que a consciência fez, que é de colocar isso como negatividade do mundo. E aí aqui tem um problema. Só pode alcançar satisfação quando esse objeto leva a cabo a negação de si mesmo nela. E aí o Paulo Menezes, a tradução em português, está nela. Então é quando esse objeto leva a cabo a negação de si mesmo na consciência. Então o esquema do Paulo Menezes é assim. Você tem o eu, que é a reflexão absoluta, e que entende que ele é essa relação que ele é desejo, e que essa relação de desejo está vinculada a esse outro, que por sua vez o Hegel vai dizer que a consciência só consegue sair dessa relação de puramente negação quando esse outro faz essa operação quando esse outro faz essa operação de levar a cabo a negação de si mesmo, colocar para si mesmo como desejo. E aí o que Paulo Menezes está dizendo? Olha, em razão da independência do objeto, a consciência de si só pode alcançar a satisfação quando esse objeto leva a cabo a negação de si mesmo nela. Então, Paulo Menezes está trazendo essa relação de negação de si mesmo para dentro da consciência. Então, você tem o eu, que tem a reflexão absoluta, que sabe que é desejo, e ao mesmo tempo a consciência entende que o outro dela esse outro vai fazer a negação de si mesmo dentro da consciência. Vou colocar aqui a de outro de novo. Fazer a negação de si mesmo nela. Já a tradução do inglês, ele fala in it, e aí o cara coloca entre colchetes no objeto. O negócio é que o pronome que é usado em alemão é o... Deixa eu ver se eu consigo achar esse texto rápido. Se eu consigo achar. É o que é um pronome pessoal. Que seria... E é um pronome que ele é ambíguo. No alemão, a gente não sabe se esse está se referindo Peraí só um minuto. Está se referindo ao objeto ou à consciência. Então, tem essa ambiguidade no texto que a gente... Bom, não dá para... Eu, pelo menos, não tenho competência e capacidade para decidir qual versão onde que esse objeto vai realizar a sua negação.
Mas vamos continuar aqui que talvez a gente consiga resolver isso agora. Então, assim, em razão da independência do objeto, a consciência de si só pode alcançar satisfação quando esse objeto leva a cabo a negação de si mesmo, nela, para o Paulo Menezes, e no próprio objeto, para o aqui, Paulo Menezes, a versão brasileira, e aqui a versão em inglês, americana. Só que aí o Hegel continua. E deve levar a cabo em si tal negação de si mesmo, pois é em si o negativo. Então aqui o objeto deve levar a cabo a negação de si mesmo. O objeto deve levar a cabo em si tal negação de si mesmo, pois é em si o negativo. E deve ser para o outro o que ele é. Então aqui esse objeto ele deve levar a cabo a negação. E ele deve ser para esse outro o que ele é, aquele que leva a cabo tal negação. Então, esse outro aqui agora, ele vai ser para a consciência esse outro que leva a cabo tal negação. Aí parece que, assim, esse primeiro momento aqui, que a gente não sabe se essa consciência vai levar a cabo a negação de si, se o outro vai levar a cabo, se o objeto vai levar a cabo a negação de si, dentro da consciência ou de fora da consciência, parece que já não é tão importante. Porque quando o Hegel diz, pois em si é negativo e deve ser para o outro que ele é, quer dizer, ele está dizendo que agora esse outro aqui deve ser colocado aqui dentro. Então, aqui meio que ali em cima estava ambíguo, mas aqui a gente conseguiu resolver essa ambiguidade. Porque, bom, independente se esse se refere a nela ou ao objeto, na segunda frase aqui, o Hegel consegue, digamos, tornar indiferente a ambiguidade do pronome ali na frase anterior. Aí o Hegel continua. Mas quando o objeto é em si mesmo negação, e nisso é ao mesmo tempo independente, ele é consciência. Olha só que coisa engraçada. Quando o objeto é em si mesmo negação, ele se nega. E nisso é ao mesmo tempo independente, quando ele se nega e nega ser negado pela consciência, ele é uma consciência. Então aqui, esse objeto aqui, na verdade, ele é uma consciência. Na vida, que é o objeto do desejo, a negação ou está em um outro, a saber, no desejo. A negação ou vai estar aqui no desejo, ou está como determinidade em contraste com uma figura independente, aqui, indeterminidade em contraste, nessa negação vai estar aqui, nesse sujeito aqui que quer negar o mundo. Aliás, nesse sujeito aqui, determinidade, em contraste com outra figura, no caso, outra figura. No caso, a outra figura é essa aqui, em contraste com outra figura independente, ou então, como sua natureza inorgânica universal. A natureza inorgânica universal é essa negação, ou puro eu, né, como o Hegel disse ali atrás, essa negação, essa pura negação, essa, como é que chama? Ser absolutamente para si. Que é, ou então, sua natureza inorgânica universal, quer dizer, uma existência que nega essa vinculação à totalidade. Então, como desejo, como vinculação ao outro, ou como independência absoluta. Mas, uma tal natureza universal independente, na qual a negação está como negação absoluta, é o gênero como tal, ou uma consciência de si. E aí, esse objeto aqui, que agora é consciência, que se colocou em oposição a essa outra consciência, que levou a cabo a negação de si aqui, que levou a cabo a negação de si e se colocou também como independente, então vamos colocar aqui a negação de si como aliás, que levou a cabo, que tem essa relação com o outro, tem essa negação, tem essa independência e tem essa natureza inorgânica universal, que são essas três negações que a gente viu, mas uma tal natureza independente, na qual a negação está como negação absoluta, é o gênero como tal, ou como consciência de si. Então essa consciência aqui, na verdade, é uma consciência de si.
E aí o Hegel termina com essa frase acachapante, que é: a consciência de si só alcança sua satisfação em uma outra consciência de si. O que eu acho que o Hegel está querendo dizer aqui? Porque aqui parece que ele faz muitos saltos e talvez seja a parte mais ambígua, mais complicada e o salto mais importante desses 11 primeiros parágrafos. O que o Hegel parece estar querendo dizer, olha só, a consciência de si ela se vê apartada do mundo, ela faz a experiência da independência do objeto. Mas e se ela conseguir desejar se apropriar dessa independência do objeto? E se ela quiser negar essa independência do objeto? O único jeito dela negar a independência do objeto é ela pegar um objeto que é independente, ela desejar um objeto que pretende se negar à dependência dela. Peraí, vamos tentar falar de novo. O que eu estou dizendo é o seguinte: a consciência de si ela faz a independência do objeto. Ela se vê apartada, ela faz aquela independência daquele outro que é. Aí o que o Hegel está dizendo? Quando essa consciência, para essa consciência conseguir se reaver com o seu desejo apartado, reaver com o seu objeto de desejo apartado, porque ela faz a experiência da independência do objeto, o único modo dela conseguir se reconciliar com o seu desejo seria ela submeter o objeto independente. Submeter o objeto independente, no primeiro momento, seria submeter o outro do processo da vida. Do processo da vida. Processo da vida. Ora, a gente tem, a partir dessas construções... Então, peraí. O desejo independente... Aliás, não, peraí, deixa eu arrumar de novo. O desejo da consciência... A consciência de si, ela faz a experiência da independência do objeto. O único modo dela reconciliar com essa independência do objeto seria ela desejar esse próprio conjunto dos seus objetos independentes, x, y, z. Seria ela desejar esse outro que é. Ou a vida como um todo. Ou a vida. Que aí, se ela conseguisse absorver a vida dentro de si, ela teria o seu desejo satisfeito. Qual desejo? O desejo de não ser mais independente do objeto. O desejo de não ser mais uma mera replicadora do desejo. Só que, ora, o que é esse ser que tem a vida toda dentro de si, ou que é o gênero universal? Esse outro que tem a vida toda dentro de si, ou que é o gênero universal, é a consciência. Que a gente viu o Hegel fazendo essa construção da consciência ali atrás. Né? A consciência, ela é aquele negócio que tem a vida inteira dentro dela, ao mesmo tempo que ela tem como objeto esse puro eu, que tem a vida inteira dela, porque ela é o gênero universal, ou é a vida universal para a qual ela é gênero, um negócio assim que o Hegel fala. Então essa consciência, ela conseguiria satisfazer esse desejo que a aparta ou a separa do mundo, se ela conseguisse abarcar todo mundo. Mas qual que é um outro objeto que parece com todo o mundo? É ela mesma. Então se ela conseguir achar uma outra consciência, que tem a vida, por sua vez, tem a vida toda dentro dela, assim como ela, e ela conseguir submeter essa outra consciência, assim ela satisfaz esse desejo de se reconciliar com a independência do objeto. Essa é a operação que o Hegel está tentando descrever aqui, que descreve desse jeito complicadíssimo. Espero que tenha dado para entender, esse final ficou um pouco confuso, mas eu acho que, bom, faz parte da coisa aqui isso também.